Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o seu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje nós vamos para mais uma indicação, de materiais teológicos, que irão somar e enriquecer a sua vida ministerial, o seu ministério. Se trata do livro Jesus de Nazaré, de Samuel Pagan, Vida, Ensinamentos e Significado, pela editora Ragnos. Pensa em um livraço sobre cristologia que você não vai se arrepender. Só que antes de entrarmos no review, eu já quero lhe fazer um convite. Você que ainda não apertou esse botãozinho vermelho que aparece logo abaixo, eu te peço para que você se inscreva em nosso canal, aperte esse botãozinho, leva menos de 2 segundos, ativa o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo para o canal. Deixe o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a reconhecer que o conteúdo aqui postado são relevantes e muita gente assiste os vídeos, esquece de deixar o like e também compartilhe os vídeos aqui publicados nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. Então vamos para o review desta belezura? Vamos nessa? Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o livro, Jesus de Nazaré, Vida, Ensinamento e Significado, Samuel Pagan, editora Ragnos. Pensa no livraço. Vamos ler aqui a contracapa, para nós ter uma consciência do que está abordando. Um novo livro sobre Jesus. Na verdade, eu queria escrever este livro sobre Jesus de Nazaré há algum tempo. A extraordinária figura do fundador do cristianismo sempre me atraiu a atenção e me desafiou não apenas por seus ensinamentos espirituais e valores éticos e morais que ele personificou, mas também pelas implicações e repercussões sociais, religiosas e políticas que sua mensagem causou às gerações subsequentes. Advinda das antigas cidades de Nazaré e Jerusalém para a América Latina contemporânea. O objetivo é escrever uma introdução à vida de Jesus de Nazaré, ou seja, uma introdução na cristologia, porque fala sobre Cristo, o qual, logo depois de sua morte, tornou-se o indiscutível fundador de um movimento religioso singular, cujas implicações, repercussões e valores chegaram até o século XXI com dignidade e força. Estudarei fontes bíblicas e não bíblicas, documentos cristãos e não cristãos, descoberta arqueológica e novas concepções linguísticas e antropológicas capazes de lançar luz sobre a compreensão dessa singular personagem histórica, cujos ensinamentos e mensagens, mesmo depois de 2000 anos, podem produzir reações intensas, apaixonadas, firmes e fortes, Então você vê que é um livro profundo. Pega o que eu estou falando, que é um livro profundo, um livro com 240 páginas, capa brochura de orelha, Então vamos ver quem foi Samuel Pagan. Nascido em Porto Rico, o autor é professor de Bíblia e literatura hebraica no Colégio Universitário Dar al-Kalima, em Belém, Israel. Tem mais de 30 livros publicados nas áreas teológicas, exegéticas e pastorais. Trabalhou em projetos de tradução de Bíblias e participou da edição de 5 Bíblias para o espanhol. Também serviu como professor titular e visitante de Bíblia em Porto Rico, Estados Unidos, Europa, América Latina, África, Ásia e outros países. É bacharel em Engenharia Química, tem mestrado em Divindades e Teologia. Também tem doutorado em Literatura Hebraica, Teologia e é pós-doutor em Arqueologia, Geografia Bíblica, Linguística e Antropologia Bíblica. Atualmente mora em Jerusalém com sua esposa no Remir. Então, um cara conceituado, A editora Ragnos está de parabéns.
né? Que tem um versículo de João, capítulo 1. Por esse livraço, vamos, né, abrir aqui, ó, nós temos uma folha de rosto. Aqui nós temos as fichas catalográficas, né, do livro, né? Então aqui são, deixa eu chegar aqui, isso, as fichas catalográficas, né? Aqui nós temos o sumário, que vai prefácio, eu vou falar por parte. Parte 1, o verbo se fez carne. Parte 2, a história das coisas certíssimas. Parte 3, nasceu em Belém nos dias do rei Herodes. Parte 4, desde a Galiléia até Jerusalém. Você pode estar parando o vídeo, né, para conferir certinho o sumário. O sumário é bastante extenso, bem produzido, né? Então, parte 5, crescimento e força, sabedoria e graça. Parte 6, o nascimento de Jesus Cristo. Parte 7, mensagem e ensinamentos. 8, curas e libertações. 9, a paixão de Jesus. A paixão de Jesus, né? Falamos, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus e apêndice, né? Então, um sumário bastante extenso, você pode observar, né? Ele trabalha muito sobre a busca pelo Jesus histórico, né? Então, é um livro muito interessante. O prefácio, né? Mateus 5, 3 ao 12, nos versículos da bem-aventurança. Um novo livro sobre Jesus, né? Aqui, né? Você vê uma letra bastante confortável, folha amarelada, boa de se ler, com bastante margem para quem gosta de fazer anotação igual eu, né? Onde eu grifei, ó. O Círculo de Estudos Bíblicos na Universidade e minhas reflexões espirituais me abriram a tal ponto o apetite espiritual e acadêmico que decidi abandonar a profissão de engenheiro químico e estudar para o ministério cristão. Então ele está falando da vida dele, né? Em seguida, matriculei-me no Seminário Evangélico de Porto Rico para realizar o mestrado em Teologia. Decisão que provou ser uma das mais importantes e acertadas que tomei ao longo da vida, né? Os estudos teológicos organizados e sistemáticos fornecem-me uma série de ferramentas para melhor compreender a Bíblia, permitindo assim que me aprofundasse ainda mais na figura que me havia inicialmente motivado a deixar a carreira de engenharia para investir a vida no ministério, né? Então aqui que ele abandonou, né, sua carreira de engenharia para investir no seu chamado no ministério, né? Então vamos adiantar aqui uma biografia, agradecimentos. Aqui já entra, né, o estudo, né, o verbo se fez carne, vida e obra de Jesus de Nazaré. Aqui nós temos as pesquisas a respeito de Jesus. Então são aquelas pesquisas em busca do Jesus histórico, né? Tem a primeira, a segunda e a terceira, se não me falha a memória, né? Os esforços metodológicos e percepções cristológicas, né? Então, ó, a primeira ou antiga busca, a não busca, né? Então, vocês podem ver que é um livro bastante completo. Ó, a segunda busca, a terceira busca, eu estava falando, Jesus História, né? A história das coisas certíssimas. Você pode estar aí pausando o vídeo, né, para estar lendo aí, vendo com mais atenção algumas páginas, que é um review, então adiantar para o vídeo não ficar muito extenso, né? Ó, da oralidade à literatura, que ia falar o processo, né? Os evangelhos canônicos, ó, né? Outras fontes do Novo Testamento, os pais apostólicos, que são relatos sobre Jesus de pais apostólicos, fontes literárias judaicas a respeito de Jesus, fontes literárias romanas, fontes helenísticas e muçulmanas, né, como ele havia falado, lendo na contracapa, que ele também usa fontes não canônicas, né, não fora, né, que então nasceu em Belém no dia do rei Herodes, ó, a terra de Israel. Aqui é uma geografia da Palestina ali, na região onde Jesus vivia, ó, a região da Galiléia, o caminho entre a Galiléia e a Judéia. Isso aqui é muito interessante, que ele dá uma pincelada porque Jesus teve que passar em Samaria. E, nossa, é fantástico mesmo, né? A região da Judéia, o processo de helenização da Palestina, né? A revolta dos Macabeus é muito interessante, né? A monarquia dos Asmoneu, a Palestina sob o domínio romano, ó, Herodes o Grande e seus sucessores, né? Desde a Galiléia até Jerusalém, né? A ocupação romana,
a Galiléia multicultural, a Galiléia multilingüe, Galiléia, Nazaré e Cafarnaum, Judéia, Jerusalém, Jericó e Belém, governantes romanos, judeu, não temos Jesus, nem vai falar o nome dos imperadores romanos, então é muito conteúdo, engane-se, muito conteúdo, né? Crescimento e força, sabedoria e graça, né? Que vai falar do contexto familiar de Jesus, o seu ambiente social, né? Então são muitas informações com muita base bíblica, ele traz muito termos bíblicos, é Bíblia pura, né, que vai falar dos estudos, né, quando as crianças em Israel, no caso, as 3 fases, né, do aprendizado, que é muito interessante, a educação de Jesus, o mundo da religião, né, a festa solene, a Páscoa, Pentecoste, né, sobre as festas aqui. Deixa eu dar adiantada aqui mais para você ter uma base. Ó, o nascimento de Jesus, né? Quer falar sobre o seu nascimento. Então, muito interessante. Ó, o nascimento de Jesus. Um fenômeno astronômico significativo, né? Passagem de Mateus 2. Né? Herodes e a matança dos meninos. O jovem Jesus no templo. As mensagens e ensinamento de Jesus, né? A pregação desafiadora e transformadora. A respeito de João Batista e das tentações. Né? Aqui onde que eu parei, né? É o ministério na Galileia. Pregação na sinagoga. Ensinamentos de Jesus. Aí vai falar sobre as parábolas, né? Como ele usava, como identificar, etc. Né? A respeito de semeadores, samaritanos e pródigos, né? Ele vai relatar isso aqui também. Então é muito conteúdo, um livro muito show de bola, enriquecedor. A Deus como Pai, que você vai aprender muito, mas muito no reino de Deus. Você não tem noção do que eu estou falando, somente com esse material em mãos. A cura, né? As curas, a cura de leprosos, a cura de cegos, a libertação de demônios, as ressurreições, os milagres sobre a natureza, os milagres, sua função teológica, a paixão de Jesus, né? Antes de chegar a Jerusalém, deixa eu ver aqui, a chegada de Jesus em Jerusalém, a última ceia da Páscoa com os discípulos, a agonia no jardim do Getsêmani. Vamos ler esse pedacinho aqui para nós ter uma base como é que é esse livro. Depois da última ceia de Páscoa, que, de acordo com os evangelhos, se realizou em Jerusalém, Jesus atravessou o vale de Cedron para chegar ao Monte das Oliveiras, especificamente no jardim de Getsêmani. O nome do lugar refere-se a uma prensa de azeite ou olival, revelando a ideia física e da força que se exercia sobre as azeitonas, algo que pode ser emocional e psicologicamente associado às experiências angustiantes ao sofrimento de Jesus antes de ele enfrentar a tortura e a morte, né? No caminho, Jesus alertou os discípulos de que se aproximavam conflitos e experiências tão intensos e difíceis que eles acabariam por abandoná-lo. Pedro respondeu na hora que não o negaria, mas Jesus o contradisse, dizendo que certamente o faria de forma repetida, né? Então aqui nós temos uma base, né, do que esse livro vai se tratar. Então, meus irmãos, é muito conteúdo, ó, a via dolorosa, a crucificação de Jesus, né, que é a última semana, a crucificação de Jesus, a crucificação na antiguidade, como funcionava, isso aqui é muito importante, porque ele trabalha muito o conceito histórico, né, é muito importante, a morte de Jesus, né, ele traz muito aspecto histórico, né, arqueológico, sepultamento do corpo de Jesus, as 7 palavras de Jesus na cruz, as profecias cumpridas com a morte de Jesus, o significado da crucificação, a ressurreição de Cristo, né, as narrativas da ressurreição,
o desaparecimento do corpo de Jesus, as aparições do Cristo ressurreto, a ascensão de Jesus aos céus. Aqui nós temos apêndices, né, no Evangelho de Mateus, as parábolas de Jesus e os paralelos, né, que dá para nós aprendermos no Evangelho de Marcos também os paralelos, Evangelho de Lucas, de João, assim por diante. Uma concordância dos evangélicos, né, onde se concordam, né? Então é muito conteúdo, né? E aqui chegamos ao final do livro. Então, meus queridos irmãos, essa é uma indicação que eu quero deixar para os irmãos, que eu creio que irá enriquecer muito o seu ministério e seu conhecimento. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.